Galera, um bom modo de começar a compreender as teorias do significado, que são parte muito importante das discussões em filosofia da linguagem, é compreender a teoria referencialista do significado. Há amplo consenso hoje de que essa teoria é incorreta. Apesar disso, ela é um bom ponto de partida para a gente começar a discutir outras teorias que são, digamos, mais promissores. E, apesar dos filósofos terem amplo consenso entre si de que essa teoria é globalmente incorreta, digamos assim, muita gente pensa que ela é correta, pelo menos quando aplicada a certos grupos específicos de expressões linguísticas. Quer saber mais sobre essa teoria? Então assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pela UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. A tese central da teoria referencialista do significado é realmente muito simples de entender. É só isso aqui. O significado de uma expressão linguística é o seu referente. O referente de uma expressão linguística é o item da realidade que ela seleciona. Essa imagem é muito intuitiva quando a gente pensa, por exemplo, em expressões linguísticas como nomes próprios. É bastante intuitivo que a única função semântica, digamos assim, de um nome próprio é introduzir um objeto no discurso, que o significado de um nome próprio é só o objeto que ele introduz no discurso. Pensa, por exemplo, numa frase como Aristóteles é sábio, né? Ou Aristóteles é um filósofo. Quando a gente usa o nome próprio Aristóteles nessa frase, parece que a única coisa que a gente pretende fazer é introduzir uma pessoa no discurso, o próprio Aristóteles. Para perceber que esse é o caso, basta você notar as condições de verdade dessa frase, em quais condições essa frase seria verdadeira ou não. Por exemplo, essa frase seria verdadeira se somente se o objeto referido pelo nome próprio Aristóteles tem a propriedade de ser um filósofo. Ela seria falsa quando o objeto referido pelo nome Aristóteles não tem a propriedade de ser um filósofo. Parece que a única coisa que importa para a verdade ou para a falsidade da frase Aristóteles é um filósofo é se o objeto referido pelo nome próprio Aristóteles tem ou não a propriedade de ser um filósofo. Ou seja, parece que a única função do nome próprio, quando usada numa frase como essa, é introduzir esse objeto, a pessoa, o indivíduo Aristóteles. Isso é bastante intuitivo, né? Agora, o referencialista pensa que a gente pode estender esse modelo aí dos nomes próprios para todas as outras expressões linguísticas. Todas é todas mesmo. Então pensa numa frase, por exemplo, como o gato está no tapete. O referencialista poderia explicar o significado de cada expressão dessa frase apelando ao item da realidade que essa expressão seleciona. O gato, a expressão linguística o gato, seleciona um gato. A expressão linguística tapete seleciona um tapete. E a expressão linguística está no seleciona a relação entre um bichinho, o gato, e um objeto, o tapete. A relação de estar no, né? A relação do bichinho estar no objeto. Então a gente tem aqui uma frase que a gente pode partir em 3 partezinhas e explicar o significado de cada partezinha em termos do objeto ou item da realidade que ela seleciona. O gato seleciona um bichinho, o tapete seleciona um objeto e estar no seleciona uma relação entre esse bichinho e esse objeto, entre o gato e o tapete. A própria frase, de acordo com o referencialismo, o significado dela vai ser também seu referente. E qual o referente da frase? Talvez seja um fato. O referente da frase, o gato está no tapete, seria então o fato de que o gato está no tapete. É uma teoria muito simples e que pode soar muito intuitiva mesmo. A gente olha essa teoria à primeira vista e pensa, o que poderia estar errado? E ela não apenas é muito simples, ela explica também um conjunto de fenômenos importantes para a filosofia da linguagem. Ela explica qual o significado das expressões linguísticas, né? É o seu referente, em virtude de quais fatos uma expressão linguística tem o significado que tem. Uma expressão linguística, de acordo com o referencialismo, tem o significado que tem em virtude de ter o referente que tem, em virtude de selecionar o item que seleciona da realidade. Ela explica, por exemplo, o fenômeno da ambiguidade e o fenômeno da sinonímia. Uma expressão é ambígua
como a gente sabe, quando ela tem mais de um significado. De acordo com o referencialismo, uma expressão tem mais de um significado quando? Quando tem mais de um referente. É o que ocorre com a expressão linguística banco, por exemplo. Essa expressão pode ser usada para fazer referência a um tipo de instituição financeira ou a um tipo de assento. É isso que faz com que ela tenha mais de um significado, o fato de que ela pode ser usada para se referir, a diferentes itens da realidade. A explicação similar funciona para sinonímia, a sinonímia é uma relação entre duas ou mais expressões. Duas ou mais expressões são sinônimas quando elas têm o mesmo significado. E como o referencialismo explica isso? De acordo com o referencialismo, duas expressões são sinônimas quando elas têm o mesmo referente. Pensa nas expressões solteiro e não casado. O referencialista, essas expressões são sinônimas, elas têm o mesmo significado. Por quê? A resposta do referencialista é a seguinte: elas têm o mesmo significado porque elas selecionam os mesmos itens da realidade. Todo objeto que a expressão não casado seleciona da realidade, a expressão solteiro também seleciona na realidade. Então, não casado e solteiro são sinônimos porque se referem ao mesmo grupo de objetos, porque selecionam o mesmo item da realidade. Tá vendo? A gente tem aqui uma teoria bem intuitiva, muito simples, bem intuitiva e que explica um conjunto de fenômenos da realidade. Daí que essa teoria pode parecer muito plausível, principalmente para quem ainda não está inserido nas discussões mais avançadas em filosofia da linguagem. Infelizmente, como eu disse no começo desse vídeo, há um amplo consenso entre filósofos que essa teoria não está correta não. Isso porque ela enfrenta uma série de problemas. Eu vou mencionar só 2 desses problemas aqui. O primeiro desses problemas é que nem toda expressão linguística é uma expressão referencial. Ou seja, nem toda expressão linguística tem a função de introduzir itens da realidade no discurso. Quer ver uma coisa só? Pensa na expressão linguística todavia. Sim, a expressão todavia, tal qual eu uso na frase todavia, Aristóteles é um filósofo. Essa expressão não parece ser usada para selecionar nenhum objeto da realidade. Ela nem pretensamente seleciona um objeto da realidade. Qual objeto a expressão todavia pretensamente seleciona? Tenta aí pensar, quando você usa a expressão linguística todavia, que objeto você está pretendendo selecionar do mundo? Nenhum, né? E há muitas expressões da nossa linguagem que são assim. A expressão prol, por exemplo, bel, por exemplo, a expressão, talvez expressões como e, na frase Maria é legal e Maria é inteligente, a expressão e aí, que conecta as duas afirmações Maria é legal e Maria é inteligente, não parece ser usada para selecionar nenhum item da realidade. Talvez o mesmo ocorra com a expressão não. A gente não usa a expressão não para selecionar nenhum item da realidade. Então parece que há muitas expressões linguísticas que não têm a função de introduzir itens da realidade no discurso. Obviamente, essas expressões são dotadas de significado. Isso significa, isso quer dizer que o significado das expressões não pode ser o item da realidade que elas selecionam, e, portanto, o referencialismo está errado. Outra objeção ao referencialismo é que ele, como a gente viu, o que o referencialista está fazendo? Ele está pegando um modelo que é muito intuitivo quando você aplica certo grupo de expressões, como nomes próprios, por exemplo, e falando que esse modelo funciona para toda a linguagem. Isso parece querer dizer que o referencialista está vendo uma frase como uma lista de nomes. Lembra lá da frase, o gato está no tapete? O referencialista vê essa frase como um conglomeradinho de expressões que introduzem objetos no mundo, assim como o nome Aristóteles faz. O gato introduz o gato, tapete introduz um tapete e estar nu introduz a relação de estar nu. Cada expressão linguística, de acordo com o referencialismo, tem exatamente a mesma função de um nome próprio, que é introduzir objetos no discurso. Só que isso parece querer dizer que uma lista de que frases são meras listas de nomes. É como se uma frase completa fosse uma lista de nomes, uma lista de expressõezinhas que introduzem objetos no discurso. O problema é que listas de nomes não têm significados. Pensa na lista de nome que eu vou te dar agora. Maria, José e João. Qual o significado dessa lista? Essa lista não te conta nenhum fato sobre o mundo.
A frase Aristóteles filosofou te conta um fato sobre o mundo, o fato de que Aristóteles filosofou. Mas a lista de nomes Maria, José e João não te conta fato nenhum sobre o mundo. Ela não te informa de nada sobre o mundo, não te passa nenhuma informação sobre o mundo. Mera listas de nomes não são dotadas de sentido, de significado. Então, o referencialismo implica que frases são como listas de nomes, mas listas de nomes não têm significado. Então, o referencialista é errado. Claro, existem respostas aqui. O referencialista poderia dizer assim, olha, Sagi, é verdade que uma frase é como uma lista de nomes, né? Motos, jet skis são como, sei lá o que, não lembro da piadinha da propaganda. Motos são como lanchas, um trem assim que eu não lembro, né? Enfim. Mas ele vai dizer assim, é verdade, Sagi, que o referencialismo, né, diz que frases são como listas de nomes. Mas o referencialista não precisa dizer que toda lista de nomes é dotada de sentido. Na verdade, o referencialista pode dizer que apenas algumas listas são dotadas de sentido. E quais listas? Aí ele vai dizer assim, por uma lista de nomes ter sentido, ela tem que ser formada por nomes que se referem a objetos de tipos diferentes. A minha lista, Maria, José e João, é formada por 3 nomes que se referem a pessoas, objetos do mesmo tipo. Isso não pode acontecer. Para uma lista de nome ter significado, ela tem que ser formada por nomes que se referem a objetos de tipo diferente. É o que aparentemente ocorre com Aristóteles filosofou, por exemplo. Aqui, diz o referencialista, a gente tem uma expressão, né, um nome, Aristóteles, que seleciona um objeto do mundo, uma pessoa, Aristóteles. E tem uma outra expressão, que de acordo com o referencialista é como nome, filosofou, que se refere a uma propriedade, a propriedade de ter filosofado. Quando você tem uma lista de nomes cujo nome se refere a uma pessoa e outra a uma propriedade, aí sim você tem uma frase dotada de sentido. O mesmo com gato está no tapete. Ó. O gato está no tapete tem, de acordo com o referencialista, 3 nomezinhos. O gato está no e tapete. Né? A primeira e a última, o gato e tapete, selecionam respectivamente uma pessoa e um objeto. Uma pessoa não, um animalzinho e um objeto. Enquanto a expressão do meio, estar no, seleciona uma relação. A relação de estar no. Isso pode, uma frase contendo tal lista de nomes pode ser dotada de sentido ou significado. Moral da história, uma lista de nomes só pode ter significado se ela contiver pelo menos uma expressão se referindo, por exemplo, talvez a um objeto e uma expressão se referindo talvez a uma propriedade ou relação. Funciona? Parece que não, pela seguinte razão. Pega aquela frase Aristóteles filosofou. Essa frase também não é equivalente a uma lista de nomes. Vamos criar um nomezinho aqui. O nome Aristóteles a gente já tem, se refere a Aristóteles. Agora, imagina a palavrinha filosofou. Vamos criar um nomezinho, né, explícito, uma expressão que seja explicitamente referencial à propriedade de ter filosofado, que é a propriedade de ter filosofado. Pega essa expressão aí, a expressão a propriedade de ter filosofado. Agora vamos fazer uma listinha. Aristóteles é a primeira expressão linguística que eu vou colocar. E depois eu vou colocar a segunda expressão linguística, propriedade de ter filosofado. O resultado vai ser esse aí que você vai ver na sua tela. Aristóteles, propriedade de ter filosofado. A gente tem aqui agora uma lista de nomes cuja primeira expressão se refere a uma pessoa e a segunda se refere a uma propriedade, a propriedade de ter filosofado. Mas essa lista de nomes não nos comunica o fato de que Aristóteles filosofou. Ela é só uma lista. Ela não nos diz nada. Ela não nos informa de nenhum fato da realidade. Então parece que uma frase como Aristóteles filosofou vai muito além de ser uma lista de nomes. Para que ela tenha o significado que ela tem, para que ela nos diga o que ela diz, ela não pode ser só uma lista de nomes. O referencialismo parece de fato estar em maus lençóis aqui. Em resumo, existem outras objeções ao referencialismo, tá? Existem muitas objeções, mas as duas rapidinhas que a gente apresentou aqui são: nem toda expressão da linguagem é referencial, é sequer pretensamente usada para se referir a coisas do mundo. Expressões como todavia não são, mas elas têm significado. E segundo, o referencialismo vê frases como listas de nomes, mas listas de nomes não têm sentido. Frases podem ter. Isso resume as duas objeções que a gente tem.
E são parte das razões pelas quais os filósofos pensam, né, que o referencialismo vai mal e que é uma má teoria do significado das expressões linguísticas. Vale notar que apesar de muitos filósofos pensarem que o referencialismo, quase todos, né, pensarem que o referencialismo é uma má teoria das expressões linguísticas, há muita gente que acredita que o referencialismo está correto pelo menos quando restrito a um grupo específico de expressões linguísticas. A gente, aqui nesse vídeo, está fazendo o quê? A gente está aplicando o referencialismo como uma teoria das expressões linguísticas em geral, que diz que o significado de toda expressão linguística é o seu referente. Mas isso não precisa ser feito. Você pode dizer assim, olha, é falso que o significado de toda expressão linguística seja o seu referente, mas talvez o significado de algumas expressões de fato seja o seu referente. E é isso que os filósofos pensam, por exemplo, sobre os nomes próprios. Nem todos, viu? Mas muitos filósofos estão convencidos de que o referencialismo de fato se aplica aos nomes próprios. Ou seja, o único significado de um nome próprio é o seu referente. Ponto. O significado do nome próprio Aristóteles é a pessoa Aristóteles. O significado do nome próprio Sagi sou eu, é a pessoa Sagi. Isso tem sido tomado como uma forte teoria de significado dessas expressões, dos nomes próprios. Talvez seja a teoria mais popular contemporaneamente sobre os nomes próprios. Mesmo ela, no entanto, enfrenta um conjunto de problemas. Na verdade, essa teoria, o referencialismo aplicado a grupos específicos, como nomes próprios, enfrenta 4 problemas centrais, que são o enigma das existenciais negativas, o enigma de Frege, o enigma da substituição ou substitutividade e o enigma do terceiro excluído. Eu vou fazer no futuro vídeos sobre cada um desses enigmas. Tá? Eu vou falar do referencialismo aplicado a nomes próprios e fazer vídeos sobre cada um desses enigmas. Mas isso é tarefa para o futuro. Com esse vídeo aqui, eu espero que você tenha tido uma imagem clara do que é a teoria referencialista do significado das expressões, né? E quais são alguns dos problemas que essa teoria levanta do porquê de os filósofos estarem convencidos de que ela não funciona como uma teoria geral do significado. Mas é claro, diz aí se você concorda, se você discorda, se você consegue pensar em outro exemplo de argumento contra essa teoria, ou se você acha que esses dois aí já são suficientes, ou quem sabe você concorde com ela, não tem problema nenhum. Nesse caso, diga aí por que você concorda e etc. Dá uma olhada na descrição que eu sempre deixo fontes, tá? Fontes aí, sempre deixo algumas em português, que vão te ajudar a se informar mais sobre filosofia da linguagem, especificamente sobre esses temas. Se gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal caso seja novo por aí, porque motiva bastante a gente continuar fazendo esses vídeos. E não se esqueça que vem muito mais filosofia por aí.